E o acidente aéreo na Barra Funda, lá em São Paulo, levantou uma série de dúvidas sobre segurança de voo e os desafios enfrentados por pilotos em situações de emergência. A aeronave, um King Air F-90, decolou do Campo de Marte com destino a Porto Alegre, mas enfrentou problemas logo após a decolagem. Para entender o que pode ter acontecido e quais são os procedimentos nesses casos, a gente conversa agora com Raul Marinho, que é especialista em aviação. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os espectadores do Metrópolis. É um prazer falar com vocês, mas é um desprazer o assunto, né? Infelizmente. Infelizmente aconteceu aí mais um acidente. Raul, eu sei que, obviamente, é muito recente para a gente tirar qualquer conclusão, as investigações ainda vão levar um tempo para a gente saber, mas o que é que a gente tem de ideia, pelo menos na tua visão, o que é que pode ter acontecido? Quais são aí, né, umas ideias que chegam até você por conta das imagens que a gente trouxe? Um acidente que ocorre logo após a decolagem, na maior parte das vezes, é por alguma falha mecânica, né? Alguma falha no motor, por exemplo. Então, aparentemente, assim, a primeira hipótese que surge é de uma falha de motor, mas a gente é muito cedo para fazer uma análise mais precisa, né, mais detalhada, e o CENIPA está trabalhando nisso nesse momento. Essa aeronave, né, o King Air F-90, é um avião bimotor e é usado para voos executivos. Ele tem algum histórico de falhas, né? A gente sabe de outros acidentes que envolvam essa aeronave? O King Air é um modelo extremamente popular no Brasil. Ele é um dos modelos preferidos pelo pessoal do agronegócio, né? Porque ele é um avião muito robusto, muito bem construído. O fabricante dele, que é a Beechcraft, é reputado como um dos melhores do mundo. Inclusive, nos Estados Unidos, esse avião está certificado para ser usado como o Air Force One, ou seja, ele já transportou alguns presidentes americanos no passado. Então, assim, ele é um avião de um projeto fantástico. E aqui no Brasil, ele é muito utilizado, ele opera em qualquer tipo de pista, em pistas não pavimentadas, de terra, de grama, e, assim, não existe nenhum problema com o modelo da aeronave, com o projeto. É um projeto já muito testado, que tem milhões de horas de voo, seguramente não é um problema do projeto. Pode ter sido um problema de manutenção ou de operação. A gente não sabe ainda o que é que levou a esse acidente, mas a aeronave, o modelo dessa aeronave, ele é perfeitamente seguro. Um dos aspectos que a gente ouviu de muitas pessoas que a gente entrevistou lá no local do acidente é que ficou perceptível de que o piloto ele tentou, né, fazer com que o acidente não fosse maior, inclusive desviando. Queria saber, nesses casos de emergência, principalmente assim logo após a decolagem, quais são os procedimentos padrões que o piloto deve seguir e, de fato, o que é que ele pode ter feito aí para evitar que a situação fosse ainda mais grave? Uhum. Um avião bimotor, como era o caso desse, né? Se ocorreu uma falha em um dos motores, esse modelo de aeronave, dependendo do peso, ele estava só com duas pessoas, ou seja, ele não, aparentemente não estava pesado, embora com bastante combustível, né? Porque ele estava indo para Porto Alegre, mas mesmo com bastante combustível e com duas pessoas a bordo, ele, em princípio, teria condições de prosseguir com somente um motor em funcionamento, né? Então, nesse caso dessa aeronave, que é a aeronave bimotora, leve e com performance para conseguir prosseguir o voo com somente um motor, ele deveria retornar para a pista, que é o que aparentemente aconteceu, né? Se a gente vê a trajetória dele, ele acabou de decolar e começou a realizar uma curva à esquerda. Aí, por que ele não conseguiu manter o avião em voo, a gente não sabe. A gente não sabe se houve uma pane no segundo motor, a gente não sabe se houve uma perda de controle, porque, como os motores dessa aeronave são muito potentes, se você utilizar a potência total da aeronave, ele tem uma tendência a girar sobre o eixo, né?
aquela aeronave, aquele motor que está bom, ele produz tanta tração que ele tende a rodar em volta do próprio eixo. Isso pode ter acontecido também. Isso a gente não sabe nesse momento, né, o que é que levou a isso. É triste, como você falou, né? Que bom que você está participando aqui com a gente, trazendo essas respostas, infelizmente, por conta de uma tragédia, mas a gente agradece novamente por participar aqui no Boletim Metrópolis com a gente. Tá ok, eu que agradeço, estou sempre às ordens.